Daqui a pouco, mais som, mais música. Rádio Popular FM 107.9. 107.9. Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Popular, com o pastor Adeildo Bueno e a pastora Lourdes Bueno. Participe conosco pelo rádio e pela live, curtindo, comentando e compartilhando. Programa Evangelho no Lar. Deus vai te abençoar. Muito bem, muito boa noite. Agora sim, 19 horas e 18 minutos. Adeildo Bueno, podcast popular na Rádio Popular FM 107.9. Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E já estamos aqui, né, com o nosso podcast na Rádio Popular. Estamos aqui já com o nosso convidado de hoje, né? É o vereador Capitão Leonel Carlan, que já está com a gente, já está aqui no estúdio, né? E daqui a pouquinho já vai falar com vocês, com os nossos ouvintes, vai se apresentar ali e vocês vão ficar conhecendo, então, o Capitão Leonel Carlan, aqui nos estúdios da Rádio Popular FM 107.9. Muito bem. Então, apresentando para vocês esse podcast, 19 horas e 19 minutos, nós vamos ali no máximo 20 horas, no máximo 19 horas e 50 minutos, vamos estar encerrando o podcast popular com os vereadores eleitos de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E hoje, como eu já disse, nós vamos então conversar, bater esse papo bem legal aí, esse papo, esse podcast com o senhor vereador Capitão Leonel Carlan. Muito boa noite, capitão. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Fica à vontade para se apresentar para os ouvintes da Rádio Popular FM 107.9. Boa noite, Bueno. Boa noite, ouvintes da Rádio Popular. Então é uma satisfação estar aqui, recebendo esse convite para falar, né, para toda a tua audiência, né? Muitos ainda não me conhecem, têm dúvidas sobre mim, né? Então, uma grande oportunidade que eu tenho. Te agradeço aí, Bueno, esse convite. Capitão, eu que agradeço aí pelo senhor ter, né, aceitado o convite, né? Sim. Também agradeço ao nosso presidente da Rádio Popular FM, o seu Valeriano Beck, né? Que entrou em contato contigo para você que aceitou esse convite, né? Então, eu quero deixar o meu muito obrigado e vamos bater um papo hoje, vamos iniciar, né, o nosso podcast hoje. Já são 19 horas e 20 minutos e o tempo corre, né? Corre. Capitão, da onde que vem e como vem? Da onde eu venho? Venho daqui de Cruz Alta. Então, sabe que em determinado momento o pessoal falava, nem de Cruz Alta ele é. Eu sou de Cruz Alta. Inclusive a minha família é Carlan. O senhor já está sabendo, então, né? Eu disse que ele fazia as perguntas, né? Que o povo está sabendo e o senhor já está sabendo. Não, mas sabia, muitas coisas chegavam para mim, né? Certo. Então, eu achei por bem não dar certas respostas, porque se eu fosse responder a tantas demandas que vinham, eu não ia focar na minha campanha, né? Claro, mas, não era o momento, Não né? era o momento, mas agora... Então, eu sou de Cruz Alta, minha família aqui de Cruz Alta é a família Carlan, né? Uma família bem antiga aqui, que eram construtores, inclusive, né? A minha mãe, a professora Fátima Carlan, deu aula basicamente a vida toda na Escola Venâncio Aires, escola que eu estudei, né? Eu sou ali do bairro São José. Então, esse é o Leonel que vem daqui de Cruz Alta. Leonel que veio daqui de Cruz Alta. A sua mãe, já ouvi falar também, todos conhecem a sua mãe, porque ela é professora, né? Professora de matemática, né? Isso aí. Até hoje aqui na rádio tinha um aluno, né? Um que foi aluno dela, estava falando sobre, né? Sim. E a gente conversando aí, tu vê, hoje vai ser entrevistado aí o vereador mais votado de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Sim. Era essa a expectativa, capitão? Conta para nós aí. Sobre a votação? É isso. Eu tinha uma expectativa alta. Alta Certo. não. E quando eu coloquei como objetivo, né, me lançar a candidatura a vereador,
eu fui firme nela. Eu sempre falei, vou fazer uma campanha limpa, justa, honesta, mas muito forte, né? Claro. Eu dormia 2h30, 3 horas por noite durante o período de campanha. E eu tinha uma expectativa, era um número que eu tinha na cabeça e muitos davam risada, né? Eu tinha 1.600 votos na cabeça. 1.600? Esse era meu número. Porque eu imaginei, eu tô servindo em Cruz Alta há 10 anos. Eu cheguei aspirante em 2013, no 29. Depois eu fui instrutor na EASA durante 4 anos. Em 2019 fui promovido a capitão, comandei bateria no 29. Então eu imaginava, eu tenho um grande número de pessoas que trabalharam comigo e me conhecem. Daí eu quantifiquei mais ou menos na cabeça e dava um número X. Eu disse, se 40% daquele volume de pessoas que me conhecem votarem em mim, eu já estou com tantos votos, né? E além disso, eu estava rodeado durante a campanha de pessoas muito boas, né? Como tu falaste, é a minha mãe. Uma equipe boa. Uma equipe, né? É a família, né? A família, minha mãe, minha esposa. Pessoas de confiança. A Bruna, meu sogro, Darcy Martins, que é muito conhecido na cidade, né? A minha sogra Mita, depois vem os amigos, apoiadores, né? Que eu nem vou falar nome, porque senão eu vou esquecer alguém, né? E não quero ser injusto. Vai num geral, né? Mas, então, eu tinha esse número na cabeça. E trabalhamos muito também, né? Então, E além disso, é mais do que o trabalho. Essa expectativa de votos que tu perguntou, eu acho que eu me apresento no momento adequado para Cruz Alta com uma boa proposta, que as pessoas queriam ouvir. As pessoas querem, né? Então, eu não era da política, né? Então, trago sangue novo, com boas ideias, e eu acho que isso cativou as pessoas. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, eu tinha na cabeça 1.600 votos, mas foi mais do que isso, né? Foram 1.959 votos. 1.959 votos. A conversa, o que o povo fala, né? Como nós estava conversando nos bastidores, né? O que o povo fala. Pode falar. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, vocês que estão nos ouvindo aí, o capitão chegou aqui e disse, pode perguntar, Bueno, principalmente o que o povo fala, que eu vou responder, né? E a primeira pergunta eu já fiz, né? Da onde que vem, como, né? Porque o povo disse, mas muita gente falou, mas eu não conheço ele. Sim. Não conheço. Esse cara nem cruzaltense é, né? Então o povo ficou assim, né? E não é só o povo também, né? Muitos aí, a concorrência, vamos dizer, e tal, né? Então pergunto da onde que ele vem. Então essa pergunta eu já fiz e o senhor já respondeu. Sim. É cruzaltense, né? E cruzaltense nato, né? Nato. Mas capitão, e de capitão, comandante, né? O senhor era comandante, né? Comandou companhia, era líder, né? Mandava. Capitão. De capitão, o senhor, pelo que eu vi aqui no seu vídeo, o senhor deixou a sua carreira militar para vir para vereador. Isso. O que levou o senhor a fazer isso? De capitão, comandante de companhia, comandante lá no Exército, tudo mais, um líder respeitado, com bastante liderados, enfim, né? Vamos dizer assim, poder militar, né? Federal, tudo mais, para vir para Cruz Alta, vereador. Sabe, Bueno, que eu tinha 15 anos quando decidi que ia ser militar. Eu coloquei na cabeça que eu queria ser militar, por um conjunto de fatores, né? Porque eu gostava, olhava filme de guerra, gostava do militarismo em si, né? Gostava da aventura. Também foi assim. Então, sempre gostei muito disso. Claro. E com 15 anos eu decidi, vou ser militar. Comecei a estudar, e estudei muito, porque eu, oriundo de escola pública, eu nunca fui tão estudioso. Eu sempre estudei, mas nunca fui tão. Então, para um concurso pesado, como era a SpaceX na época, eu tive que estudar bastante. E passei no concurso. O senhor foi direto para a SpaceX? SpaceX direto. Eu tinha 17 anos quando foi aprovado. De lá, comecei minha carreira, fui para as Agulhas Negras, me formei e fiz a carreira durante 16 anos. Eu tenho 16 anos de serviço, né? Então, só que nos últimos anos, eu comecei a respirar outros problemas, né? Outros objetivos, né? Então, hoje, o brasileiro, nós
A gente fala muito em política, está incomodado com as coisas que estão acontecendo, né? Mas basta a gente ficar incomodado olhando de plateia o que é participar. Eu, como militar, eu não podia participar da política. O militar ele não pode ter se filiado, tampouco participar ativamente da política, né? Não pode? Tem que dar baixa? Tem que dar baixa. Eu não tenho essa opção. Não é eu quero sair. No momento que eu sou eleito diplomado, eu sou desligado. Nem Não. é desligado, nem reserva Sou remunerada? Reserva proporcional. Proporcional. Quer dizer que não é... Não, então meu Não é salário... total. Não, se eu somar hoje como vereador, eu vou ganhar muito menos do que eu ganho hoje como capitão da ativa, né? Sim. Então, mas quando eu fiz essa opção, eu fiz consciente, né? Por que eu falo isso? Eu vou ficar a minha vida toda reclamando, olhando as coisas acontecer e não vou participar. E não adianta. A política, nós gostando ou não. Tu falaste, tu comandava, tu tinha bateria, subordinados, né? Mas isso, eu acho que a gente tem que pensar muito mais do que isso, né? Então quer dizer que o senhor no Exército, o senhor era fora do Exército, agora como Sim. vereador, vai poder fazer mais do que o senhor poderia fazer É no diferente, Exército. né? A política hoje, na política tu propõe como vereador, aprova projeto de lei, né? Fiscaliza e representa. Então hoje eu sou a representatividade de uma parcela da população que muitas vezes não se via representada. Certo. Então é só tu ver o número de votos que eu fiz. Então existe uma parcela muito grande da população que quer um representante com as características que eu acho que eu apresentei e apresento, entendeste? Então eu acho que nós precisamos de representantes políticos, sim, que a sociedade de bem, as pessoas de bem, que querem o desenvolvimento correto, querem as boas coisas. Não adianta, eu percebi que não adiantava eu ficar reclamando no WhatsApp ou no Facebook. Eu disse, eu vou dar a cara, eu vou ter que participar. Porque lá no meio, sim, eu estando lá no meio, eu posso discutir as ideias. Eu posso barrar tudo aquilo que é ruim e eu posso propor aquilo que é bom. Além do mais, eu como político, eu vou ter capacidade de articular boas coisas para Cruz Alta, né? Uhum. Então, no meu círculo, principalmente familiar, né? Eu vou falar agora empresarial, eu faço uma dupla... Como vereador, não como tanto, né? Sim. Sim? Sim. Por que não? Uma coisa que eu tenho na cabeça, sabe, que a gente tem que pensar grande, certo? Certo. O vereador, se eu anotar todas as funções dele, sim, tem limitações. Mas eu, como agente político, não tenho limitações. Nada me impede de fazer uma reunião com a classe empresarial, com a classe política e nós conversar boas coisas para Cruz Alta. Nada me impede, se eu defendo a escola cívico-militar e tem coisas que estão longe do meu alcance, eu como representante... Uma palavra que o seu Valeriano falou, Sim. relacionamento. Relacionamento. Então, nada me impede eu pegar o meu carro e ir para o Paraná. Porque o Paraná é um case de sucesso em escola cívico-militar. Como é que a gente faz para colocar aqui em Cruz Alta isso aqui? Uma ideia que deu tão certo. Então, nada me impede de fazer isso. Porque hoje eu sou um representante, eu sou o teu representante, sabe? E eu sou o teu representante para as coisas boas, independente de quem votou em mim ou não. Mas quando tu fala assim com o vereador, todo mundo tem limitações, né? Sim. Só que eu, como agente político e pro que eu quero fazer, eu não tenho limitações. Ninguém me proíbe de articular. Ninguém me segura de articular, entendeu? Então hoje, quando eu tô me colocando pro jogo, eu tô me colocando de forma muito firme. Então essas são as minhas ideias, entendeste, Bueno? Muito bem, pessoal, muito bem. Tá, então o capitão Leonel Carlan, né, falando com vocês, foi a pergunta aí que o povo faz, né? Uhum. O povo somos nós, né? O povo somos nós. Mas vamos falar num geral, né? Sim. Vamos falar num geral aí, que o povo faz e ficou sabendo através da sua voz, né? Sim. O senhor veio aqui e está ao vivo pelas câmeras. Vamos ver se tem alguém na live aqui e está falando com o povo. Olha aí, ó, o povo tá interagindo. Sim. Vamos ver lá o que tem. Vamos ver se tem alguma coisa aí, ó. Lidiane Machado. Aê, capitão. Aí. Alitales Daiane Teixeira Silva. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Daniel da Cunha. Grande capitão Leonel. Daniel da Cunha, o homem surgiu para fazer uma política séria em nossa Cruz Alta. Muito bem, é o que ele está falando aqui e com certeza com os contatos e o relacionamento que o capitão tem,
pode fazer o que eu muita tenho, coisa o como que eu vou construir, vereador, né, Bueno? O que eu tenho e o que eu vou construir. Então, eu acho que nós olhando para Cruz Alta, e quando eu me proponho olhar para minha cidade, olhar para as pessoas e o que a gente quer para Cruz Alta, muita coisa tem que ser construída, né? Se eu falar que eu estou pronto, eu estou mentindo. Mas a partir de agora, a campanha acabou, mas o meu ritmo não acabou. É a primeira vez na política. Primeira vez. Eu não tenho como. O militar não pode ser... Não pode. Não pode. Então não tem como eu falar que... eu fui político em outros momentos. Não. Porque o militar não pode. O militar não pode ser político. Não existe esse vínculo. Forças Armadas e política, né? Por isso que eu vou ser... Tem que ser... O militar tem que ser neutro, né? Fica lá. Mas, capitão, falando aqui no seu site, né? leonelcarlan.com. Pilares e compromissos de campanha. Saúde e segurança. Quando fala de segurança, né? O que a gente pode fazer? É a primeira pergunta para segurança. Tem coisas que a gente vai conseguir controlar, tem coisas que não, né? Então, uma ideia que eu tenho é que tem que evoluir ainda é nós fazer um cercamento com inteligência artificial. É uma coisa que eu tenho na cercamento eletrônico com câmeras monitorando a cidade. Então, nós ter uma cidade monitorada nos principais pontos, no centro, entrada dos principais bairros, entrada da nossa cidade, e nós controlar o fluxo do crime organizado. É uma coisa que é possível, é factível, já tem em outras localidades, por que aqui não, né? Então, eu sempre falo, por que não? Então, eu acho que a forma que eu vejo neste momento é isso. A gente não vai conseguir barrar certas coisas, né? Não vou conseguir barrar o fluxo de pessoas, ou o fluxo de pessoas entrar na nossa cidade. Mas agora nós monitorar e agir de forma inteligente na hora correta, eu acho que é uma grande jogada, né? Inibe bastante, né? Sim. Principalmente nas entradas, como o senhor falou, os trevos de acesso, né? Monitorar quem está entrando, quem está saindo. O projeto né? é esse? É esse. Também? Também. Os trevos de acesso. Porque nesses trevos de acesso aí acontecem muitas coisas também, né? Principalmente esse pessoal que gosta de soltar os animais aí também. Quando tu faz um cercamento eletrônico, tu faz tudo, né, Bueno? Tu controla vandalismo, tu controla... então, tu controla um monte de coisa, tá? Então, quando tu faz isso, tu não barra só o crime organizado. Tu está controlando vandalismo, roubo no nosso comércio, pichação, depredação do patrimônio público. Então, se a gente quer uma cidade bonita, uma cidade limpa, organizada, uma cidade do futuro, uma cidade que as pessoas queiram morar, passa por uma cidade que não seja destruída por nós mesmos, né? Claro. E isso, já falo para ti também, já entro nesse ensejo, a mudança cultural. Então, quando a gente está falando de segurança e qualidade de vida, a gente fala de limpeza, organização, que passa por isso que eu estou falando. Então, é um conjunto de fatores, né? Certo. Nós organizar nossa Cruz Alta, que já está muito organizada, né? Ela está melhorando, né? Então, a atual gestão é indiscutível que mudou a cara da nossa cidade, mudou o espírito das pessoas na nossa cidade, né? Certo. Então, esse conjunto de fatores, né? Não é um fator isolado que vai resolver. Se eu chegar e falar para ti, Bueno, aqui, ó, não, nós vamos fazer isso para resolver o problema. Isso é mentira. Isso não vai acontecer. É um conjunto de fatores de forma interligada, né? Mudando a cultura da nossa cidade, aí sim, nós vamos começar a ter uma cidade segura, bonita, limpa, que vai se desenvolver, né? Tudo bem. Também o senhor fala aqui a geração de emprego, muito importante também. Né? Sim. Quando eu falo de geração de emprego, Bueno, eu acho que vamos dar um passo para trás e analisar a Cruz Alta. Cruz Alta, nos últimos anos, perdeu quase 15 mil habitantes. É só pegar o censo de 25 anos atrás e agora, que foram trabalhar ou foram embora. Panambi, Birubá, Juí, Caxias, Santa Catarina, Mato Grosso, foram embora de Cruz Alta. Isso é fato. Tem empresas em Cruz Alta também que precisam de mão de obra. Também tem esse fenômeno. Então, por que eu falo isso? Nós dando um passo para trás e analisando quem é Cruz Alta, o que é Cruz Alta, o que Cruz Alta tem. Então, Cruz Alta hoje, estrategicamente, vamos olhar para a nossa cidade, no centro-norte do estado. No centro-norte da parte mais rica do estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade que não alaga, que tem um entroncamento ferroviário. Se tu abrir um mapa do Rio Grande do Sul, tu vai ver que tem uns desenhos das rodovias mais largas, porque chegando em Cruz Alta, nós somos o entroncamento.
Bem centralizada, né? Por que eu falo isso, né? Então, eu acho que nós não somos mais um polo metal mecânico. O Panambi está na nossa frente, Ibirubá saiu na nossa frente. Agora nós temos que focar em Cruz Alta e deixar Cruz Alta com um bom ambiente de negócios, tá? Tributário com facilidade, uma prefeitura informatizada, uma lei com leis adequadas, não leis que atrapalhem o empreendedor, que sejam atrativas para as pessoas quererem empreender em Cruz Alta. Uma cidade ágil. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a partir disso, nós olhar Cruz Alta, a partir desse nessa localização estratégica, eu falo que existe uma lei federal que se chama Zona de Processamento de Exportação. É uma lei federal e já existem 17 cidades que são ZPEs no Brasil. No momento que nós transformar Cruz Alta numa ZPE, a indústria vem para Cruz Alta, ela não vai pagar imposto federal e tem uma isenção de imposto estadual, dentre outros, né? Produz 70% do grão, passa por Cruz Alta. Por que não uma indústria de transformação em Cruz Alta? Produz aqui, embarca no trem e o trem vai para onde? Para o Porto de Rio Grande. Quando eu falo do Porto de Rio Grande, eu estou falando de exportação. Por isso que eu falo de uma zona de processamento de exportação. Aí olhar para Cruz Alta, o que Cruz Alta tem a oferecer. E nós olhar para isso dela e desenvolver isso. Quando a gente desenvolver isso, nós vamos estar gerando emprego, renda. A partir de renda, com mais renda, a gente vai investir em segurança. Nós temos que aumentar. A Cruz Alta, ela tem que captar recursos, né? Então, para captar recursos, hoje nós temos um valor X anual. Nós temos que aumentar isso aí. Aumentando isso através do quê? Da geração de emprego, indústria. Não aumentando imposto lá abaixo. Ao contrário, gerando emprego em Cruz Alta, né? Industrializando Cruz Alta dentro do que Cruz Alta tem a oferecer. Produz em Cruz Alta, embarca no trem e manda embora para Rio Grande. Esse é outra coisa, o espelhamento portuário, né? O Porto de Rio Grande está esguelado. Ele não dá conta de tudo que ele está recebendo lá. Por que não fazer todo o desembaraço alfandegário em Cruz Alta? Embarca no trem, lacra e manda embora. Então, é isso que a gente tem que olhar para Cruz Alta. Se tu me perguntar, eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída senão... Primeiro indústria, empresas... Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra, né? Aumenta a arrecadação, tem mais dinheiro para investir em saúde, tem mais dinheiro para investir em educação, entendeu? Porque, mas isso em 4 anos? Não, jamais. Isso é um processo que se inicia agora. Então, é impossível te estabelecer um tempo, né? Só que tem que começar. Se não começar, nós nunca vamos sair do chão. Então, acho que o momento de começar é agora. Por que eu te falo agora, Bueno? E para todo cruzaltense, para todo ouvinte que está me ouvindo aí. Tem bastante. Tem gente. Olha, veja bem Cruz Alta. Eu falo, repito, e não adianta aí poucas pessoas falar isso. O cruzaltense tem que entender e tem que cobrar os seus representantes. Nós temos 2 deputados federais de Cruz Alta. Nós temos um deputado estadual. Correto. Nós temos uma excelente prefeita. Nós temos 4 grandes políticos em Cruz Alta. Então, Cruz Alta vive um grande momento. Nós temos que aproveitar esse momento e fazer Cruz Alta alavancar de uma vez, começar a crescer. Ela já está crescendo, tá? Então, aquela decadência que nós tínhamos anos atrás, capital do buraco, cidade velha, feia, hospital em greve, não se vê mais. Mas ainda assim, se a gente quer falar de emprego, geração de emprego, com esses 4 grandes políticos, esse é o momento. E não vai se repetir na história, Bueno. O poder de fazer tem, né? Então é o momento. Por isso que eu não consigo te dizer se vai ser 4, 5, 8 anos, né? Pode ser que seja em 1 ano. Não está no nosso controle. Eu tenho um número que eu te falo, que eu gosto de sempre entender, fazer alguns estudos de caso, né? Tem uma cidade que se chama Pecém, no Ceará. Então, em 13 anos, ela virou ZPE em 2010, hoje nós estamos em 2024, 14 anos, né? Saiu de alguns números da internet que eu pesquisei de 300 milhões para 2,5 bilhões de investimento na cidade. De 10 mil empregos diretos para 50 mil empregos diretos. Por que não Cruz Alta, né? Então, eu acho que nós não devemos ter medo disso, do tempo, do prazo. Bueno. A gente tem que olhar o seguinte, por que não Cruz Alta? E quando a gente vê um problema, nós achar uma solução. Eu acho que a forma de pensar, quando eu venho como representante, eu trago principalmente uma grande ideia. Tem um problema, qual que é a solução? Agora, se eu achar uma solução para o problema, não um problema para a solução, né? Tem pessoas que toda hora, tu apresenta uma solução, apresenta um problema. Vamos mudar. Tem um problema, qual que é a solução? Eu acho que esse é o caminho correto para a gente, Cruz Alta, mudar essa forma de pensar, né? A maioria dos problemas que os
habitantes saíram, de Cruz Alta foi isso que o senhor acabou de falar. O emprego. E eu as sei, oportunidades, e eu né? caminho aqui, nessa minha campanha eu caminhei, eu já conhecia muito a cidade porque os soldados que ingressavam no exército, eu conhecia a família, de onde ele vinha, né? Então é uma realidade que eu já eu olhava isso já me incomodava. Então, e quando eu vou para a política, eu já tinha algumas coisas que me incomodava e eu acho que eu deveria participar, né? Então, Na verdade, agora, tá no sangue, então, né? E quando eu comecei a caminhar nessa campanha, aí tu vê uma mãe, meu filho tá 1 ano em Santa Catarina, uma senhora que precisava muitas vezes da família próxima não tá. Ou meu filho acorda às 5h30 da manhã para pegar um ônibus e ir para outras cidades. Nós temos que fazer a nossa Cruz Alta ficar com o nosso pessoal, né? Não é fácil, tá, Bueno? E eu vou te digo assim, tem gente que acorda 4h30 da manhã lá no bairro Abegaí e vem até o Trevo para pegar o ônibus para ir para outra cidade trabalhar. Eu sei. E eu te falo isso, não é fácil, tá? Não vai ser fácil. Mas assim, não é porque não é fácil que a gente não tem que não fazer. A gente sabe disso. Nós sabemos, todo mundo sabe que tem pessoas que pegam o ônibus para ir embora para trabalhar e voltam no final do dia. Que vão para Panambi, Birubá e Juí. Tá? A gente sabe disso. Mas e agora como fazer? Todo mundo me falava isso, tá, mas e qual que é a solução disso? Né? Então, eu estou trazendo a minha ideia, que eu acredito ser a solução. Só que isso não vai estar na minha mão. Eu não vou ser o salvador da pátria. Sim. É um engajamento. Sozinho não vai poder. Né? É sempre a palavra juntos, né? Se tu olhar todo o meu material, eu nunca coloquei eu. E se tiver um eu isolado aí, é porque alguém fez e publicou, você não está sabendo. É juntos, é nós. Então, quando eu venho, eu falo, eu sou um representante político. Eu sou uma pessoa que fui eleita. Mas eu sou um. E por trás de mim tem 1.959 pessoas que me votaram e tantas outras que eu represento. Que confiaram, que acreditaram, né? E tantas outras que eu represento independente do voto ou não. Certo. E eu acho que quando a sociedade entender o poder que tem e se engajar em boas causas, aí sim vai acontecer a mudança. E ela é possível, tá? Então, acho que o grande movimento é trazer o engajamento da sociedade. E a sociedade acredita, tanto olha só a nossa eleição. Nós tivemos uma prefeita que foi a maior votação da história. As pessoas estão enxergando. Destaque no Brasil. No Brasil. Então, uma prefeita que fez um bom trabalho e o resultado desse bom trabalho foi uma excepcional mudança. A prefeita é muito querida ainda. Querida, né? Não. E além de querida, mais do que querida, ela é competente. Eu agora, com uma votação histórica, não foi a maior votação desse pleito, foi a maior votação da história de Cruz Alta. Então, isso fala que as pessoas querem mudança sim. Elas não votam mais de qualquer jeito. As pessoas estão votando de forma mais correta. Então isso é muito bom. O que o pessoal fala, Bueno, pode falar. Então o que o pessoal fala é que não vai ficar só no vereador, né? Bueno, o que eu te falo é o seguinte, eu falo para todo mundo. Uma coisa de cada vez. Hoje eu quero ser o melhor vereador que eu consigo ser. Eu vou ser o melhor representante possível. O futuro a Deus pertence. Eu não consigo te afirmar nada disso. Se eu pudesse afirmar o futuro, eu jogava na Mega Sena, né? Mas uma coisa eu te afirmo. Quando eu resolvi ser militar, eu me dediquei muito para passar naquela prova. Quando eu me dediquei a ser político, eu vou me dedicar muito como político. E quando eu falo me dedicar muito, é ouvir as pessoas, é articular, é estudar, é trabalhar muito. São coisas que eu vou fazer. Eu vou buscar pessoas que eu nem conheço. Eu vou me aproximar de pessoas que eu não conheço. Eu vou fortalecer pessoas que estão do meu lado. Quando eu digo fortalecer, nós temos uma classe empresarial em Cruz Alta muito inteligente. Que às vezes não é ouvida. Entendeu? Então essas pessoas têm que trazer para o lado ouvir, qual que é a tua demanda? E aquela pergunta, por que não? E os bairros mais distantes? Quando a gente fala de povo, pessoas, a gente não distingue local, cor da pele, opção, mas não o que o povo fala, capitão, o povo fala mundo. que o povo a gente Sim. fala no geral. O povo fala que os bairros mais distantes estão esquecidos. Não estão. As entradas de todos os bairros da nossa cidade foram asfaltados. Quem sabe o interior não. Mas todas as entradas, se não quase todas, foram olhadas com atenção. Foram furados poços artesianos onde tinha muita falta de água. E vão ser furados mais tantos outros.
Só que assim, né, Bueno, o que a gente tem que olhar? Não existe mágica. Existe uma arrecadação. Cruz Alta tinha uma dívida, tinha uma insuficiência financeira de 32 milhões, restos a pagar de 48 milhões, um hospital que vivia em greve, problemas na saúde, postinhos de saúde sem médico. Hoje a realidade é outra. As dívidas estão organizadas, certo? Cruz Alta saiu do CADIM, que seria o Serasa dos municípios. Todos os postinhos dos bairros têm médico. Às vezes o atendimento, porque é humano, tem uma pessoa lá que não é tão humana, mas todos têm um médico. A nossa pavimentação de entrada foi melhorada. Então, isso é fato. Isso aconteceu. Não tem como nós negar. Em apenas 3 anos e meio. Graças a 4 grandes políticos que nós temos em Cruz Alta. Aconteceu, mas o pessoal tem que entender Mas, também que não aconteceu tudo, porque o tempo também... Assim, mas vai acontecer. Eu digo para as pessoas não ter esperança. E me dói, tchê, tu andar num bairro onde a pessoa tá com uma casa... As no lado da pessoas casa hoje em dela, dia não tem que ter esperança, tem que ter paciência. Mas assim, Bueno, o que eu digo para as pessoas? Quando que a grande mudança vai acontecer? Quando nós trouxer a razão para as pessoas, mostrar o que é certo. Sim, tem pessoas em bairros isolados que não tem rua, pô. Que acorda de manhã, o filho tem que colocar uma sacola de plástico para ir para a escola. Barro. Um barro. Eu vi isso em vários momentos. Tu acha que isso não me incomoda? Incomoda eu e a tantas outras pessoas. Só que assim, existem limitações. E só que agora, esse segundo mandato, eu tenho certeza que a nossa prefeita vai olhar com atenção isso aí. Ela já verbalizou isso muitas vezes, né? Que vai dar uma atenção adequada. Através dos vídeos também, né? Sim. Eu sou morador do bairro Abegaí, né? Sim. O bairro Abegaí lá tá Mas vai chegar. Tá confiante. Não, vai Tá chegar confiante. bem. Eu peço pro pessoal, paciência. Um dia Eu vem. acho. Um dia. Não, é assim, por que vai vir? Bueno, são 3 anos e meio. Nós temos assim, no momento, se eu olhar, eu vou colocar um asfalto na Vegaí, ou finalizar o nosso parque industrial. Aí, ó. Uma coisa atrai a outra. Cândido Martins, futuro prefeito de Cruz Alta. Obrigado, Cândido. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu digo para as pessoas que estão confiando em mim, e eu peço a confiança de todo mundo mais uma vez. Cada coisa ao seu tempo e é muito cedo ainda. Vocês podem ter certeza que eu sou um representante de vocês. Vou trabalhar da melhor forma possível. Tudo que eu fizer, quando causar dúvida, pode me ligar, eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo ou o porquê que eu não estou fazendo. Eu vou tentar ser o mais... Porque tem coisas, às vezes, Bueno, que tu vai olhar para mim, tchê, Leonel, não entendi. E eu vou te explicar. O povo entende um pouco de política também, né, entendeu? capitão? Mas às vezes aqueles bastidores que o cara não entende. Tchê, por que tu votou assim? Vem cá, Bueno, eu vou te falar. Eu votei assim, por isso, assado. Eu estou fazendo isso, por isso e por isso. Mas o mais transparente possível. Aí, que nem o Cândido, né? Martins falou. Cândido Martins. Isso é um elogio, porque ele está confiando em mim. Mas o que eu garanto para ele agora é que eu vou ser muito trabalhador neste momento. Capitão, olha, a gente falou 19h50, né? O tempo corre aqui, gente. Mas se tu tiver mais alguma pergunta... Vou fazer uma última pergunta aqui, capitão, e depois o senhor já se despede aí dos nossos ouvintes, tá bom? Porque eu não quero lhe atrapalhar no seu compromisso. Claro. Né? Educação e disciplina. Isso é os projetos, né? O povo entende pelas promessas. Eu fiz um compromisso, né? O meu compromisso é esse. Por que eu não falo uma promessa? Porque se eu prometer algo e eu não cumprir, eu não quero acontecer isso. Nós estamos num ambiente político que tem muitos interesses, às vezes, que barram. Existem ideologias. Por que eu falo de disciplina e educação? Porque foi o que mudou a minha vida. Eu saí do bairro e hoje eu sou muito feliz em constituir minha família, a minha profissão como militar. Que agora eu decidi me lançar a novos desafios, depois de eu ter feito uma carreira com 16 anos, né? Mas tudo isso eu devo à disciplina e à educação. E eu falo, por que não dar a mesma coisa que eu tive para crianças em todos os bairros da nossa cidade? Por que os nossos filhos, netos não podem ter acesso a uma boa educação e a disciplina? E a disciplina, no nosso jovem, ele vai colher frutos, não no curto prazo, no médio e longo prazo. Uma criança muito bem educada, com disciplina, com presença de espírito, com presença na escola de forma correta, não
uma escola meramente recreativa, uma escola educativa. Não é um local para tu deixar, uma escola para educar, uma escola para desenvolver o pensamento lógico. Imagina essa criança depois de 10, 15 anos quando chegar no mercado de trabalho. É uma criança totalmente diferente, com mais capacidade. Então, eu acredito que para mim, isso eu posso falar, eu fiz a Academia Militar, a maior academia militar da América Latina, e para mim foi um divisor de águas a disciplina e a educação. Então, isso a gente tem que agora levar para mais pessoas. Existem formas? Sim. Existem projetos de fazer isso? Sim. Existem formas de desenvolver o pensamento lógico? Sim. Tem como fazer. Tem como fazer, foi aí a fala do capitão Leonel Carlan. Mais escolas cívico-militares, programa no contraturno focados em oratória e raciocínio lógico, atividades desportivas que incentivem a construção de virtudes nos jovens, expandir vagas em escolas infantis, muito bom, valorização dos profissionais da educação, Bolsa Universidade para alunos do ensino médio. Vamos lá, valorização do professor. O professor ele é mestre. Em algum momento da história, colocaram o professor do mesmo nível do aluno ou em algumas ocasiões até abaixo. Não é. O professor é mestre, é ele que manda na sala de aula. O aluno tem que olhar para o professor com admiração. Ele é um ser elevado. Isso é... Eu tenho 4 filhas, 3 meninas e um menino. Eu sou o mestre lá em casa, eu e minha esposa. As minhas filhas têm que olhar com admiração. Eu sou o pai delas. E o professor é a mesma coisa. Por isso que é a valorização do nosso mestre, dos nossos professores. Quando a gente entender que o professor é quem vai fazer a cultura da nossa sociedade, é o professor que educa nossas crianças, e nós tiver o carinho por eles e a atenção que eles merecem, aí sim nós vamos ter uma sociedade educada. Aí sim nós vamos ter uma sociedade que muda. Então, por isso que eu falo da valorização dos professores. Quando eu falo de escola cívico-militar, eu estou falando disso que eu te falei, que é a educação e a disciplina. A escola cívico-militar, ela não é uma escola diferente. É uma escola com uma estrutura, com um corpo de professores que eles vão determinar as matérias. Um projeto assim de quantas, mais ou menos, capitão? Eu penso aqui em Cruz Alta. 4? Uma por ano. Maravilha. Eu estou sendo ambicioso. Não vai ser fácil, né? Mas eu penso em se nós o grande sonho, né? Eu particularmente eu sou a favor de escola. E eu não vejo que é contra ti. Quem foi contra lá atrás, ele não é, ele está sendo contra as crianças, porque todos os pais querem isso. Por que não? Então nós vamos entrar numa campanha, muitas vezes eu vou te falar uma palavra até numa guerra, mas sim nós temos que defender essas escolas. Sim, com certeza é uma guerra. Porque isso sim nós vamos mudar, ajudar os nossos jovens. Então é uma escola que compila isso. Tu falou aí do raciocínio lógico, né? Tem uma coisa que eu falo que é um pensamento grego que é relativo ao trivium. O que é trivial? O pensamento lógico, retórico e oratória. Eu não tive isso. Mas como seria legal se nós pegar uma menininha, um jovem criança, uma criança, né? Certo. Menino, menina, e declamar um poema gaúcho. Ele vai treinar a dicção, a fala dele, o estudo, a leitura. Ele está desenvolvendo atributos que quando ele chegar, por exemplo, numa entrevista de emprego daqui a 16 anos, olha a postura que ele vai ter. O pensamento lógico. Muitas vezes a gente pega um jovem hoje, 16 anos, tchê, isso é lógico, como é que tu não vê isso? Então nós temos que desenvolver o pensamento lógico. Isso é uma forma de ensinar milenária, não é da minha cabeça, né? A única coisa que eu estou trazendo isso à tona. Por que Cruz Alta não tem campeonato de xadrez nas escolas? À tarde. O que é melhor? Tu deixar o teu filho pensando, fazendo um jogo que desenvolva a cabeça dele, o cérebro dele, ou deixar ele mexendo no telefone? É uma pergunta que eu faço. Então a gente tem que desenvolver essas coisas boas. A escola cívico, né? é turno integral, né? A escola... O Baioc não é integral. Não é. Agora, essa informação que tu perguntou, eu não sei te responder. Uhum. Eu não sei se o Baioc é integral. Mas o seu projeto... colocar algumas escolas, um projeto piloto em turno integral, né? De manhã a gente estabelece a grade curricular do MEC, que isso é lei, a gente não consegue mudar, né? A carga horária e as matérias. E à tarde a gente colocar isso que eu te falei. Quem sabe a música, o xadrez, o esporte, o pensamento lógico, a oratória, entendeu? Então eu acho que isso nós estamos... Isso é pensar numa educação forte, né?
Muito bem, pessoal, então, esse aí foi o capitão Leonel Carlan Focking. Nascido em 23 de março de 91. Casado. Membro das Forças Armadas. Isso. Muito bem, pessoal. E esteve aí batendo um papo conosco, né, capitão? Suas considerações finais, eu lhe agradeço, porque o tempo já está nos mandando embora, né? Sim. Suas considerações finais. O pessoal queria lhe conhecer. Acredito que um pouco, né? Ainda tem muita gente aí que vai conhecer, né? Sim, com então, certeza. Suas considerações finais aí, seus agradecimentos, principalmente aos 1959 eleitores. Bueno, primeira coisa, eu agradeço os meus 1959 eleitores que acordaram domingo pensando em mim e acreditaram em mim. Mas mais do que isso, eu agradeço a todo o cruzaltense, que a partir de agora vai me olhar, vai acompanhar o meu trabalho e vai estar de perto. Eu não sou um representante só dos 1959, eu sou representante de todo o cruzaltense. Primeira coisa é isso, que eu quero deixar muito claro para as pessoas, né? E eu agradeço esse convite. Peço para todo mundo me acompanhar. Eu acho que hoje nós temos uma grande ferramenta que são as redes sociais, né? Então eu estou muito próximo das pessoas através delas e é muito fácil me achar. É Leonel Carlan. Se digitar Leonel Carlan no Instagram, vai me achar. Se digitar Leonel Carlan no Facebook, vai me achar. Então me segue ali, pode mandar mensagem. Já peço desculpa se eu não responder na hora, né? Porque às vezes eu não vou conseguir, mas assim que eu puder eu vou responder, tá? Mais uma vez eu te agradeço, Bueno. E Bueno, eu quero falar para ti e falo para tu tem uma grande ferramenta que é o rádio. O rádio leva informações para as pessoas. Tu é um dos grandes, vocês, né, radialistas, assim como os professores, vocês têm a grande responsabilidade de levar a informação. Vocês levam a informação do centro para o bairro, vocês trazem a informação do bairro para o centro, trazem a informação de Brasília e divulgam na nossa cidade. Então, quando eu falo de uma mudança cultural, o radialista, tu está inserido nesse contexto. Então, quando eu falo de uma mudança cultural, de uma política propositiva por Cruz Alta, vocês fazem parte disso. Então, tu é um grande agente, assim como os professores são. Então, eu quero, nesse grande movimento, estar com vocês, quero que vocês estejam próximo a mim. Toda dúvida que tiver, eu quero que não tenha vergonha, não é vergonha, mas receio. Eu quero que me perguntem, eu quero responder. Toda dúvida que tiver, não fique com dúvida, pode me perguntar que eu vou responder, tá? Então, a opinião todo mundo tem, mas eu acho que a gente tem que ir para a verdade. O que são a verdade dos fatos? Eu acho que vocês têm essa grande responsabilidade social. Então, quando eu me lanço na política como representante, dos desejos que eu tinha é justamente aproximar as pessoas que têm essa capacidade. E vocês aqui na rádio têm isso aí. A tua audiência que está te ouvindo, ele quer ouvir boas coisas, né? Então, vocês, baseado na razão do que é certo, vão levar a boa notícia e isso vai fazer Cruz Alta diferente. É um dos fatores, né? Um dos grandes fatores que... Agradeço a audiência, agradeço a todo mundo que está me ouvindo. E é isso. Tamo junto. Valeu, capitão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que comentaram, que compartilharam e que estão aí nas ondas sonoras da Popular FM 107.9. Foi aí, então, o capitão Leonel Carlan, né? Muito obrigado. E ficamos para o próximo podcast, né? Nós temos aí com esse quadro vereadores eleitos de Cruz Alta. E esteve conosco aí, então, hoje, capitão Leonel Carlan. Foi um prazer. Muito obrigado. Da portaria 4.334 de 2015 da Anatel. Vem aí. Apoio Cultural.